Vamos agora ao item 4 do nosso material didático, na página 50, os judeus e a navegação. Importantes livros foram escritos sobre astronomia que foram determinantes para a navegação se desenvolver. Bom, eu coloco aí um historiador judeu chamado Novinsky, que ele trata dessa importância dos judeus no desenvolvimento da navegação. Antes até de ler a citação dele, lembre-se que eu falei para vocês que os judeus viviam bem na Península Ibérica. E os árabes, irmãos, eles foram muito importantes para o desenvolvimento daquela região. Tanto que a Espanha, até hoje, ela agradece na arte, por exemplo, o violão, que ele é de origem árabe. A arquitetura que os árabes fizeram na Espanha, até hoje a Espanha agradece culturalmente aos muçulmanos em muita coisa, né? Os árabes em muitas coisas. Então os árabes, eles se destacavam em geral nas ciências. Então, por exemplo, a astronomia. Os católicos romanos não queriam nem falar em astronomia, vamos dizer, para eles aquilo já era um escândalo, mas existia a astrologia e existia a astronomia. E já os muçulmanos não tinham resistência ao estudo dos astros, né? E os judeus, junto com os muçulmanos, eles desenvolveram muitos instrumentos e textos que foram importantes na navegação para aqueles dias. Certamente Cristóvão Colombo, ele, por haver hoje um consenso que ele era judeu, os historiadores hoje já concordam com isso, ele certamente trazia, vamos dizer aqui na expressão simbólica, né, na manga, segredos judaicos, que a comunidade judaica, eles sempre fizeram isso, claro, eles guardavam determinados conhecimentos com eles. Então o judeu era uma comunidade antiga, eles conviveram com os fenícios, então eles tinham conhecimento dos fenícios, e eles guardavam esse conhecimento entre eles, tá bom? E esse conhecimento, ele foi importante para a navegação nesse período, tá bom? Então veja o que esse historiador judeu diz. O trabalho dos judeus como cartógrafo, astrônomos e matemáticos era uma tradição na Península Ibérica. E os judeus portugueses, em especial, salientaram-se como exímios navegantes, ok? Nós veremos que, por exemplo, o primeiro homem da navegação que veio com Cristóvão Colombo, o primeiro homem a pisar nas Américas, foi um judeu, ok? Foi um judeu. Então, eles tinham realmente uma participação importante, como eu disse, o próprio Cristóvão Colombo, né? Ele prossegue. A moderna ciência da navegação estava intimamente ligada aos judeus, que tinham experiência como homens do mar e pilotos de navio. Né? Inclusive, irmãos, falam que muitos judeus, eles acabaram aceitando trabalhar para a Igreja Católica como templário, porque era a oportunidade deles voltarem para Israel e estarem no local do templo, proteger aquele local, tanto que muitos deles tinham, vamos dizer, uma busca especial pela arca do concerto, né? Então, muitos judeus participaram até dos templários. Então, os judeus, eu comento aí agora, os judeus herdaram dos fenícios cartaginenses o conhecimento astronômico aplicado à navegação. Então, isso vai, claro, esse conhecimento só vai se desenvolver na Península Ibérica. O restante da Europa estava vivendo a Era das Trevas. E o catolicismo, ele não queria que as pessoas soubessem ler a Bíblia. Era assim que o catolicismo fazia com as pessoas. As pessoas não deveriam nem saber ler, eles não deveriam nem ouvir a Bíblia. Eles deveriam só trabalhar no reino de Deus e se preparar para partir desse mundo. Então causou uma grande ignorância na Europa. A Europa vai ser salva da ignorância católica romana, graças ao pouco de conhecimento que os árabes levaram para lá, e depois da queda de Constantinopla, em 1453, que aí aqueles católicos ortodoxos, que eram diferentes dos católicos romanos,
eles não tinham esse negócio de impedir o povo de ler e de estudar, né? Eles tiveram que fugir de Constantinopla, porque ela foi tomada pelos árabes, eles vieram para onde? Para a Europa. E aí que o conhecimento da Europa se desenvolveu, tá bom? Então, estou falando isso para vocês compararem a situação da Península Ibérica, onde estavam os judeus e os árabes, e os católicos e os anabatistas também, tá bom? Qual era a situação do desenvolvimento intelectual? Era muito mais avançado do que o restante da Europa, tá bom? Bom, o mesmo historiador prossegue. A navegação informal, sem bases científicas, foi transformada em um processo preciso, com a elaboração de equações matemáticas complexas e instrumentos inovadores. Em 1500, podiam-se encontrar nas embarcações aparelhos capazes de medir localizações de maneira precisa, além de mapas quase perfeitos. Então eles conseguiam navegar no mar, irmãos, através das estrelas, com instrumentos, que nós veremos com mais detalhes à frente, desenvolvidos por judeus e árabes. E eles conseguiam, tá bom, seguir pelas estrelas e assim saber que eles não estavam andando em círculo, por exemplo, tá bom? Conseguia andar dia e noite, navegar à noite, sabendo que eles estavam indo numa direção, vamos dizer, uma linha reta, para eles tentarem chegar em algum lugar, para não acontecer de andar em círculo, se perder no oceano. Porque uma viagem eram cerca de 30 dias da Europa até as Américas. E sem ter certeza do que eles iriam encontrar, alguns historiadores dizem o seguinte: olha, Cristóvão Colombo já sabia de tudo, ele era judeu, ele tinha algum segredo dos judeus, dos fenícios antigos que deveriam ter estado aqui nas Américas. Hoje nós sabemos que até vikings estiveram aqui nas Américas também, antes de Cristóvão Colombo, né? Os vikings teriam vindo aqui nas Américas. Os vikings, apesar de bárbaros, eles eram grandes navegadores também. Eles fizeram barcos não tão grandes quanto o dos fenícios e dos portugueses depois, mas eles fizeram bons barcos resistentes. Nós tínhamos uma técnica de trabalhar com madeira muito interessante. O historiador prossegue. Para navegar com segurança, eram necessários 3 elementos: os instrumentos, sendo os mais importantes o quadrante e o astrolábio. Porque esses eram instrumentos que você conseguia olhar hoje para as estrelas, principalmente para a estrela norte, né, que eles usavam, né, como ponto de navegação, que é aquela estrela que ela nunca muda de lugar, ela está sempre no mesmo lugar, né, ela é como um centro, a Terra gira em torno dela, sempre voltado para ela, girando, sempre olhando para essa estrela norte. Ela se tornou a referência para os navegadores, tá bom? E esses instrumentos é que eles conseguiam medir essa estrela, tinha que estar sempre na mesma altura do horizonte e tal, para eles verem que eles estavam andando numa linha reta. Tá bom? Então eram esses instrumentos, o quadrante e o astrolábio. E ele prossegue. As tábuas astronômicas, né, que exatamente descrevia as estrelas no céu, as tábuas astronômicas, sem as quais os instrumentos tinham utilidade limitada, e a teoria astronômica ou cosmológica. Vamos dizer, os conhecimentos que eles tinham nesse período, a princípio era ainda o conhecimento que vinha lá de Ptolomeu. Eles pensavam que a Terra girava, eles pensavam que o Sol girava em torno da Terra. Mas esse conhecimento, mesmo sendo errado, eles conseguiam ver um padrão de movimento no universo. Então, esses instrumentos e essas tábuas astronômicas seguiam esse padrão que vinha desde Ptolomeu. Ele vai ser alterado perto de 1500, mas as navegações começam antes de Nicolau Copérnico fazer essa alteração próximo de 1500, dizendo que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. Vou até corrigir. Copérnico, ele escreveu, teorizou isso, mas ele mesmo não fez com medo de ser morto pela Igreja Católica.
cerca de 100 anos depois, Johannes Kepler vai vai afirmar para o mundo que, na verdade, a Terra gira em torno do Sol. Então, os homens que desenvolveram esses instrumentos e trabalhavam com esses instrumentos eram judeus e árabes. Ok? O historiador prossegue. O conhecimento específico sobre área é antigo, e já no Talmud de Jerusalém é possível ver a estrutura do universo em forma de globo. No Zohar, o Zohar, eu até comento aí para vocês no rodapé, Zohar foi desenvolvido, é um livro, no século II pelo rabino Shimon Bar Yochai. Segundo a história, Shimon se isolou por 13 anos em uma caverna com seu filho para o estudo da Torá. E nesse período teria sido inspirado por Deus para escrever o Zohar. Ficou oculto, diz ele, até o século XIII, quando foi publicado por Moisés de León. Esse livro, na verdade, ele é o início da Cabala. Esse homem aí, ele se envolveu, esse rabino se envolveu com as coisas um pouco ruins, tá bom? Mas usando ele aqui em termos de história, é ruim porque é espiritismo, Nós veremos aí o desenvolvimento de espiritismo judaico, tá bom? Bom, então, mas como história é importante. O Talmud, eu falei para vocês, ele é um texto que ele é encontrado, partes dele antes de Cristo. Esses documentos foram se reunindo, próximo do ano 400 já tinha um Talmud. Então, se você considerar mesmo ali o ano 400, 500, bom, ou seja, esse livro judaico, ele já dizia que a Terra é um globo. Por quê? Porque Isaías, Deus falou para Isaías, descreveu como ele é sentado sobre o globo da Terra. Então, a Terra já foi descrita como um globo. E não foi só no Talmud. O Zohar, próximo do ano 200, que essa obra é escrita, ela também descrevia a Terra como sendo um globo. Então, Zohar, que significa esplendor, afirmava-se que a Terra girava sobre seu eixo como uma bola, e enquanto em uma metade do globo era dia, na outra havia escuridão. Uma das principais obras sobre astronomia foi o Surat Ha'aryas, Forma da Terra, um tratado sobre a formação dos céus e da terra. O livro foi escrito por Abraão Bar Ia, em Barcelona, Península Ibérica, no início do século XII, ou seja, início do século XII. Lembre-se, século XII é do ano 1101 até 1200. Então, o início do século XII, ou seja, ali próximo do ano 1101, esse livro já foi escrito por esse Abraão Bar Ia, ok? E veja qual era o conteúdo do livro. Olha, e tinha como objetivo ensinar conceitos rudimentares de matemática e astronomia. Importante também foi o Yesod Olam, a base do universo, escrito em Toledo em 1310 por Isaac Israeli, que aborda o calendário judaico e discute detalhadamente os movimentos do Sol e da Lua, assim como a geometria e a trigonometria envolvidas, fornecendo tabelas minuciosas. Essas tabelas, elas eram fundamentais para a pessoa conseguir medir as estrelas, porque um dos pontos que eles mediam era a estrela norte, a estrela que marca o Polo Norte. Então, eles que estavam no hemisfério norte, eles conseguem vê-la com facilidade. Nós aqui já não conseguimos vê-la porque nós estamos no hemisfério sul. Então, essa estrela norte era um dos pontos que essas tábuas permitiam a eles ver se eles estavam andando em linha reta ou se eles estavam andando em círculo. O historiador prossegue. Eu acho muito interessante mostrar aqui tanto que a relação entre árabes e judeus era boa, e a relação entre árabes e judeus
vai começar a ficar ruim agora no século XX, quando os judeus voltam para Canaã e precisam de uma terra, né? E então todos os árabes se colocam contra isso, contra esse retorno dos judeus, tá bom? Bom, o historiador prossegue. Entre 1262 e 1272, olha, só lembrando, cerca de 300 anos antes de Cristóvão Colombo, tá bom? Também em Toledo, na Península Ibérica, na corte de Afonso o Sábio, foram compostas as famosas tábuas afonsinas por dois astrônomos judeus, Isaac ibn Sid e Judá ben Moses Cohen. Nessa obra encontramos minuciosamente descritas as tábuas, né, as tábuas astronômicas. As tábuas eram elaboradas para determinar a localização dos astros na esfera celeste. Após a invenção da imprensa, o livro foi várias vezes impresso e teve a última edição consultada por Kepler e Galileu. Por que Kepler e Galileu, irmãos? Para vocês verem a importância de Israel na história, porque mesmo eles tendo rejeitado o Messias, Deus continuou abençoando-os, ok? Até porque senão eles seriam exterminados. Deus continua abençoando e protegendo eles, apesar deles interpretarem as Escrituras erradamente. Quem foi Kepler e Galileu? Olha, Kepler, ele viveu cerca de 100 anos depois de... Esqueci agora o nome do homem que fez o sistema heliocêntrico, né? Nicolau Copérnico. Ele viveu 100 anos cerca de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é 1500, tá bom? Não é impossível que Nicolau Copérnico tenha consultado isso tudo, tá bom? Kepler viveu 100 anos depois, e Kepler, desses três aí, ele é menos comentado do que Galileu e até do que Copérnico, né? Mas Kepler foi o mais importante de todos eles. Kepler fez um trabalho realmente que ele é considerado o homem que provou matematicamente que a Terra e todos os astros giram em torno do Sol. E tanto que ele é considerado o homem que identificou as leis do movimento dos corpos celestes. Tanto que quando você estuda no segundo grau, você estuda a primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler, terceira lei de Kepler, todas descrevendo os movimentos dos corpos celestes, tá bom? Então, esse historiador judeu, ele diz que Kepler, ele consultou as obras desses judeus, e inclusive Galileu. Qual é a importância de Galileu? Se Kepler provou matematicamente, Galileu ele entra para a história porque ele conseguiu aperfeiçoar o telescópio, né? Tá bom? Ele aperfeiçoou o telescópio que estava sendo feito por algumas pessoas, mas como brincadeira, para olhar distante. Ele conseguiu aperfeiçoar e conseguiu olhar para Vênus. E diz a história que quando ele conseguiu aproximar de Vênus, ele verificou que Vênus ele possui fases como a Lua. Ou seja, ele diz, isso prova que Vênus gira em torno do Sol, assim como a Lua também, ela gira em torno da Terra e gira em torno do Sol. E essas fases são exatamente resultado desse giro, tá bom? Então, essa informação é importantíssima. Nós vamos ver mais à frente, irmãos, Israel hoje, eles têm mais de 100 Nobel em diversas áreas. Prêmio Nobel de um cientista que se destacou em alguma área, né? Mais de 100 judeus já receberam o Prêmio Nobel. Sabe quantos brasileiros receberam? Nenhum. Para vocês terem a ideia da importância de Israel. Israel hoje é o país número 1 em tecnologia. Nós vamos falar disso mais à frente. Tudo isso é resultado da bênção e da proteção de Deus. Tá bom? Mas o que esse historiador aqui fala sobre essa questão de astronomia é muito importante. Bom, ele prossegue, agora na página 53. No século XV, o príncipe Henrique, o navegador, que viveu de 1394 a 1460, conhecedor da tradição científica dos judeus, mostrou enorme interesse em atraí-los para Portugal.
formou um grupo de cientistas que faziam parte da famosa Escola de Sagres, que contribuiu decisivamente para as aventuras marítimas portuguesas. Ou seja, os portugueses, eles chegaram a se tornar, irmãos, praticamente os reis dos mares. Depois, a Inglaterra ultrapassou eles, ok? Mas quem desenvolveu primeiro esse trabalho foram os portugueses. E segundo esse historiador, esse é um historiador respeitado, ele diz, foram os judeus na Península Ibérica, tá bom? Que nesse período eles tinham liberdade para agir, os católicos não podiam persegui-los, vão começar a perseguir quando eles expulsarem os árabes dali. Aí todos esses judeus serão expulsos. E serão expulsos, irmãos, de uma maneira vergonhosa. Por quê? Nós estamos vendo aqui que a tecnologia, a inteligência, a ciência dos judeus vai ajudar o desenvolvimento de Portugal e da Espanha, principalmente da navegação, tá ok? E os judeus também, eles eram abençoados financeiramente, eles eram ricos. Então, o que aconteceu? Eles começaram a emprestar dinheiro para os reis da Espanha para financiar a guerra da Espanha e de Portugal contra os árabes, ok? Os judeus emprestaram dinheiro para os reis da Espanha. E depois da guerra, os reis da Espanha estavam endividados. O que eles fizeram junto com o Papa? Quem teve essa ideia maligna, nós não sabemos. Mas a ideia foi o seguinte, olha, o Papa disse, eu decreto que todos eles são filhos do mal, expulsamos todos eles do país e a tua dívida acaba. E nós veremos exatamente isso que vai acontecer, tá bom? Exatamente isso que vai acontecer. Então, os judeus estão vivendo bem na Península Ibérica, no mundo árabe, na África, onde tiver mundo árabe, os judeus não têm problema para viver, ok? Só que esse período está se aproximando do período que os católicos vão dominar a Península Ibérica de novo. Veja o que o historiador diz. O rei Dom João I, mestre de aves, 1357 a 1433, olha, está se aproximando de 1500. Em 1492, os árabes serão expulsos e aí os judeus começarão a ser perseguidos, né? Então, o rei Dom João I, mestre de aves e pai de Dom Henrique, o navegador, estendeu aos cientistas judeus numerosos privilégios e valeu-se de seus conhecimentos para resolver diversas questões, como determinar os ciclos lunares e a altura das marés, usando os cálculos do astrônomo judeu Abraão Crectes. Tá bom? Botei até uma figura aí, né, de um desses judeus citado ali, Abraão Barria, que foi autor de obras e um judeu importante nesse período. Isso é pouco comentado na história, né? Isso é pouco comentado na história, né? Normalmente se diz simplesmente a guerra, a história ainda conta, né? Tá, a irmã Helena, que é professora de história, ela deve ver isso. Os livros didáticos, eles só contam que o cristianismo conseguiu expulsar o islamismo, né, da Península Ibérica. Né? Cristianismo não, catolicismo, era uma guerra do catolicismo. O catolicismo, ele apoiava aqueles reis portugueses e espanhóis, porque assim ele recuperaria um domínio, tá bom? Daquela região Península Ibérica, e claro, era mais riqueza para a Igreja Católica. Coloquei uma figura aí também, que é um mapa raro. O que os católicos eles fazem? Eles descrevem o judeu tudo bem como um perseguido, mas não fala da importância dos judeus. E nós temos que falar isso, porque você veja, Israel hoje é um dos poucos países do mundo que é uma democracia, que tem liberdade, e que ele não diz que é um Estado laico. Ele diz que ele é um Estado, né, teísta. Ele segue o Deus da Bíblia. Ele não é um Estado laico. Né? Ele segue, vamos dizer, a divindade, que é a divindade da Bíblia. Bom, enquanto os outros países, o Brasil, por exemplo, é um país laico. Nós não temos religião. Nós não seguimos Deus nenhum.
E isso a história vai mostrar a diferença, tá bom? O povo que diz servir a Deus, eles vão crescer, principalmente durante o milênio. Hoje já estão crescendo. Tanto que tem gente achando que nós estamos no milênio já, né? Com certeza não. Porque, infelizmente, o mal está crescendo também. Durante o milênio, na verdade, o mal vai diminuir, vai acabar porque Satanás vai estar preso, né? Tá bom? Mas então, os judeus, hoje, eles já são o país número 1 do mundo em tecnologia. Aqui, há 500 anos atrás, eles já tinham um conhecimento que era dos mais importantes do mundo. Tanto que as navegações ocorrem graças aos judeus, juntamente com os árabes, mas graças aos judeus, tá bom? Então veja, eu coloquei aí para vocês também um mapa, tá bom? Que é um mapa que foi desenvolvido exatamente por um cartógrafo judeu, tá bom? Eu comento abaixo do mapa, você pode ver ali, né? No centro do mapa, o Mar Mediterrâneo, a Itália acima, a África abaixo, né? E também acima, um pouco à esquerda, a Espanha, tá ok? E depois o oceano, né? Tá ok? Então, esse mapa aí, para aquela época, você fazer um mapa desse, você pode ver que o mapa é de uma boa qualidade, comparando com o que nós vemos hoje no mundo, tá bom? Que hoje existem mapas, né, com fotos de satélites, então nós vemos que o mapa era de qualidade. Como que eles conseguiam isso? Isso, para a época, era um conhecimento raro. E, claro, as navegações, elas serão determinantes para o desenvolvimento do mundo. A Espanha e Portugal vão crescer e se desenvolver graças a esse trabalho dos judeus, ok? Graças a esse trabalho dos judeus. Eu comento aí abaixo, olha, próximo do ano 1487, lembre-se, a Península Ibérica ainda tem uma boa parte dominada por muçulmanos. Eles estão conseguindo diminuir. 1487, 5 anos antes da última região que eles vão expulsar os árabes, que vai ser em 1492. Quando isso acontecer, a vida dos judeus, desculpe a expressão, vai virar um inferno. Literalmente isso. Porque ou eles vão para a fogueira dos católicos, são torturados, né? São obrigados a aceitar o batismo católico, e quem não aceitar tem que sair da Espanha com uma mão na frente ou outra atrás, como se diz, tá bom? Então, esse judeu, ele desenhou o mapa que seria utilizado pelos navegadores, inclusive por Colombo. O mapa de Yehud foi utilizado pelo cartógrafo otomano Piri Reis em 1513, tá bom? Que foi um navegador também. Tá aí um exemplo do que esse outro cartógrafo fez também. Tá bom? Ou seja, esse muçulmano, ele teve como base o escrito judeu, tá bom? E realmente os judeus, eles tinham um conhecimento antigo, irmãos. Eles tinham um conhecimento antigo. Os judeus, eles eram muito respeitados no Império Romano, porque praticamente todos os judeus sabiam ler. O problema sério que os judeus tiveram com o Império Romano foi quando houve aquelas revoltas. Quando acabaram as revoltas, né, passaram um imperador, 2 que já não tinha mais uma ira pessoal com os judeus voltaram a ter respeito no Império Romano. Quando vem o período católico de Constantino, aí eles começam a ser perseguidos, começam a ser chamados de assassinos de Cristo, tá bom? Bom, coloquei um outro mapa aí também, um mapa bem detalhado desse Piri Reis, ok? Para vocês verem como ele fez ali do mar Mediterrâneo e tudo. E esse mapa é um mapa antigo, de 500 anos atrás, que ele tem como base quem? Os mapas judeus, ok? Que vinham, eu mostrei para vocês, desde os anos 1100, 1200. O conhecimento da Europa estava onde? Estava na Península Ibérica. Certamente concorria com Constantinopla. Onde tinha o domínio católico romano, o conhecimento era chamado de Era das Trevas. E era a Era das Trevas mesmo, tá bom? Tanto em termos de conhecimento quanto em termos espirituais. Tá bom?
enquanto lá em 1100 já está tendo destaque de judeus e que eles estão influenciando agora em todo o desenvolvimento, né, vamos dizer, da principal tecnologia da época, que foram as navegações. Na mão espanhóis, portugueses e ingleses, eles vão brigar por essa navegação. Por que que espanhóis e portugueses perderão? Os ingleses, como protestantes, eles tomam toda a riqueza da Igreja Católica, quando eles se tornam protestantes, e também ficam